Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro com as últimas notícias do Flamengo aí no jogo contra o Bolívar, né galera? Vou trazer para vocês hoje a galera do Sport TV aí do programa Seleção, falando tudo aí sobre esse jogaço aí pela Libertadores, o Mengão que vai enfrentar o Bolívar, né, na altitude de La Paz. E esse jogo promete ser bem difícil aí para o Flamengo, que vai enfrentá-lo com o time reserva, né galera? Com um time muito reserva aí, mas você sabe que os reservas do Flamengo aí seriam titulares em muitos times brasileiros. E bora ver aí o que o André Rizek e companhia tem a falar sobre esse jogão aí do Mengão. Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá certo? Se inscreva no canal Coração Rubro-Negro, deixe o seu like no vídeo aí para nos ajudar e ative o sino da notificação para não perder nenhuma notícia do Mengão, galera. Também deixa um comentário aqui sobre o que você acha que vai acontecer nessa partida e se você concorda com tudo que será falado aqui pela galera do Sport TV, tá bom? Bora lá, créditos aí pro canal do Sport TV, galera. A seleção está de volta, o Flamengo vai em cima do laço para La Paz. A nossa equipe já está na altitude boliviana. O repórter Edson Viana traz as informações do Flamengo visando ao jogo de amanhã contra o Bolívar. Conta pra gente, Edson. Oi, Rizek, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aí no Seleção. Eu falo aqui em frente ao estádio Hernando Siles, o palco do jogo de amanhã entre Bolívar e Flamengo. Estamos a 3.600 metros acima do nível do mar. O Flamengo montou uma programação especial para esse jogo, para tentar minimizar os efeitos da altitude. O time treinou hoje de manhã no Rio de Janeiro, viaja logo mais às 5 da tarde no horário de Brasília para Santa Cruz de la Sierra e amanhã, poucas horas antes do jogo, vem para cá. Só que com tudo isso, o time do Flamengo amanhã vai ter uma série de desfalques. Muitos jogadores sequer vão viajar aqui para Bolívia por motivos variados. Eu vou ler uma nota que o Flamengo divulgou ainda há pouco, que diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Alan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro também não estão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance. Muito desfalcado, o Cebolinha, que tem uma lesão na panturrilha direita constatada, e aí isso abre mais uma vez a possibilidade do Bruno Henrique estar aqui em campo, e vai enfrentar um adversário muito difícil, é líder do grupo nesse momento com 6 pontos, vem defendendo uma invencibilidade muito grande aqui no estádio Hernando Siles, contando todas as competições, adversários locais. O Bolívar não perde aqui em casa há 15 jogos, com 12 vitórias nesse período, então muitas questões para o técnico Tite resolver para esse jogo tão importante, né? O Flamengo tem 4 pontos, vale a liderança do grupo. Por enquanto, o que não está sendo muito alto aqui é a procura pelos ingressos. 25 mil foram colocados à venda, 3.500 aproximadamente foram vendidos de forma antecipada, então pelo menos, a princípio, o Flamengo não teria um clima de caldeirão, aquele clássico clima de caldeirão de Libertadores aqui no estádio Hernando Siles. Um abraço, eu volto com você. Obrigado, Edson. Então vamos recapitular. Léo Pereira, Alan, Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Pedro. Jogam De La Cruz e Luiz Araújo. Olha, Nossa, né? tem sido uma política de clubes brasileiros, quando vão a La Paz, não desgastar os titulares. Eles entendem que não há tanta diferença assim, o jogo é tão atípico, e você não desgasta seus titulares num jogo muito problemático. Olha só esse levantamento, desde o ano passado, que a gente fez de times brasileiros jogando Libertadores em La Paz. O Palmeiras, no ano passado, contra esse mesmo Bolívar, na fase de grupos, perdeu de 3-1, foi com o time reserva. Perdeu de 3-1. O Fluminense foi também na fase de grupos, com time reserva, perdeu de 1-0 do Strongest. O Atlético Paranaense foi com time titular, eram oitavas de final, mata-mata, perdeu de 3-1. O Internacional foi nas quartas de final com o time titular, era mata-mata, ganhou de 1-0. E esse ano o Grêmio, na fase de grupos, perdeu de 2-0. O que a gente conclui com esse levantamento? Fase de grupos, desde o ano passado, para time brasileiro, sempre foi com o time reserva lá. Valeu para Palmeiras contra o Bolívar,
para Fluminense e esse ano contra o Grêmio. Mata-mata é outra história. Mas fase de grupos, os clubes fizeram essa escolha. Não é que eu esteja duvidando da lista do Flamengo, longe disso. Mas eu acho que você junta ali a fome com a vontade de comer. Você tem jogadores que estão numa situação de desgaste, o jogo é em La Paz, e aproveita e adota a política que marcou esses duelos de Fluminense, Grêmio e Palmeiras. eu não acho errado. Contra o Botafogo, né? Às 11 da manhã. Você vai ter uma viagem, vai voltar de viagem, você vai chegar aqui quinta-feira no meio da tarde, e domingo você tem um clássico contra o Botafogo que não vai viajar, vai jogar quarta-feira, mas vai jogar no seu estádio, coisa e tal. Então, tudo isso... E as estatísticas mostram que o time brasileiro vai lá com reserva, titular, vai com o melhor time, vai com um time ruim. Na maioria das vezes, ou perde ou empata. A porcentagem da pontuação dos times brasileiros lá é muito baixa. Não é lá que você vai se salvar. Do Flamengo especificamente. Então, eu concordo muito com essa ideia. Faz todo sentido. Poupa os seus titulares, ninguém vai se machucar, ninguém vai ficar cansado. Mata-mata é outra história. Ainda mais o Flamengo, tem um baita elenco, dá chance para outro jogador jogar. Tem mais do que time suficiente para ganhar do Bolívar com o time reserva. Tem muito time para ganhar do time reserva. E vai saber o que vai acontecer. Às vezes os reservas se dão até melhor na altitude. E a gente está falando de um Brasileirão que já começou com os times cansados. Então, acho que o Flamengo na altitude... O que mais importa não é nem ser titular ou reserva, é se o organismo do atleta vai reagir bem, e isso varia de ser humano para ser humano, como reage. Então, por exemplo, um reserva cuja altitude não afeta o organismo dele vai render muito mais lá do que um titular cuja altitude acabe com ele. E além disso, não é a questão da altitude, é sempre bom lembrar disso, não é só a questão física não, de que você vai respirar bem, você vai aguentar correr, o cara pode estar sem sentir nada, correndo muito bem, mas a bola é diferente, ela quica diferente, o chute é diferente, o passe é diferente. E isso atrapalha demais jogar na altitude. Não é só a questão física. Tem também a questão do... que não deixa de ser físico também, né? Mas a velocidade da bola, jogo. Mas não é só a questão do corpo, do atleta, físico, né? Do preparo físico individual. É a questão que o jogo fica muito diferente. Agora, se o Bolívar vence o jogo, como é perfeitamente possível, eu diria até provável pela altitude, o Bolívar chega a 9 pontos. E o Flamengo estaciona em 4. Então, assim, você começa a olhar para o grupo, né, e fala, pô, será que o Bolívar vai conseguir... E eu acho, Rizek, que pode se tornar uma certa pressão em cima do trabalho do Tite, porque já há um pouco de desconforto por esse Flamengo não estar encantando ofensivamente como se espera. Não é minha opinião. Não, eu acho que ele atinge os resultados e é o que importa. Mas já existe uma certa cobrança, uma certa insatisfação de alguns torcedores. Eu acho um exagero. É um exagero. Você vê, é uma equipe que... Mas se perder, vai ter essa cobrança. Sim, mas do Bolívar não pode ter essa cobrança. Assim, é claro que tem sempre um torcedor insatisfeito aqui ou ali, mas se você olhar as condições desfavoráveis que um jogo contra o Bolívar... Sim, sem dúvida. Olha os resultados, só o Inter, né? Todo mundo perdeu. Além disso tem 1-0 ainda. Tem um outro detalhe, que aí saindo até desse confronto contra o Bolívar, o Flamengo é a única equipe que ainda não perdeu nessa temporada. Com números defensivos e ofensivos São 5 incríveis. gols sofridos em 22 jogos. É óbvio que sempre vai haver alguém que diz assim, podia jogar mais. Aí você também tem que contextualizar. O técnico do Flamengo, o Tite, ele pauta o seu trabalho por equipes equilibradas, seguras. Defensivamente que não seguras. corram risco. O Flamengo é um time que não corre risco. No jogo contra o Palmeiras, que me fez lembrar o tempo inteiro, talvez as novas gerações não saibam, mas Vanderlei Luxemburgo já foi um grande treinador de futebol. Um dos maiores da nossa história. Perdão. E além de um grande treinador, um grande frasista, que produziu aquela frase que o medo de perder tira a vontade de ganhar. E acho que muito do jogo de domingo entre Palmeiras e Flamengo foi pautado por isso. Muito. Mas o Flamengo, a rigor, o Palmeiras conseguiu criar uma oportunidade que foi no primeiro tempo. O Flamengo sem a bola, ele é tão sólido. Por que não faz isso, não faz aquilo? Gente, cada treinador tem um estilo de trabalho. E se o estilo do trabalho do Tite, uma palavra que define o estilo do trabalho do Tite, é segurança no desenvolver do jogo. Eu concordo com você e acho que o Tite trabalha de forma acertada, enfim, busca o resultado. Mas você concorda que existe uma cobrança para que o Flamengo faça mais. Embora não seja da minha opinião. Mas não pode ser em La Paz essa cobrança. Não pode. Ela não pode ser. Se tem um lugar para você não cobrar
Se tem lugar pra você Não, não, eu tô cobrar entendendo. desempenho, O que a Jéssica ela tá passa. falando é pegando tudo que vai acontecer, se caso perca, você disse, 9 pontos para um, 4 pontos para outro, aí coloca uma pressão até por cima dos próximos resultados. Aí vem um Botafogo, acho que a Jéssica tá querendo dizer isso. É por Só que aí. acho que não tem muito para onde Não, correr, eu vou falar, nessa tem. questão. O Eu empate acho do que o Flamengo Flamengo tem que fazer acerta. escolhas, né? O Tem que fazer empate do escolhas. Flamengo contra o Milionários, quando o clube fez escolhas, ele poupou alguns jogadores Foi. na altitude de Bogotá, que é muito menor que a de La Paz. Aquele empate que parecia não ser um mau resultado, ele pode tirar a liderança do Flamengo. O Bolívar chegando a 9, Flamengo em 4, o Bolívar ainda vai ter um jogo em casa que é contra o Palestino, pode determinar o Flamengo na segunda colocação. Mas o Flamengo tem mais 6. Mas não é o jogo de La Paz que fará isso. Tem 6 pontos para disputar em casa, correto? Ele tem mais 6 pontos, porque ele vai jogar com o Bolívar e com o Milionários em casa. E ele sai ainda para jogar contra o Palestino. Isso. Então, digamos que o Flamengo pode perfeitamente, descartando o jogo de hoje, o Flamengo pode perfeitamente acumular 9 pontos, dos 2 jogos em casa e contra o Palestino fora. São 9 pontos. Acredito que é possível. Não, o Flamengo vai se classificar. Não, a questão é possível que se classificar em primeiro lugar. Primeiro a lugar questão, para simplificar, se ele perde o jogo amanhã, ele não depende mais de suas próprias forças para ser primeiro colocado. Para E simplificar só para isso. deixar claro que é difícil jogar em La Paz, mas o Flamengo tem totais condições de ganhar também amanhã, né? Claro, A ver, é difícil, a mas ver. tem totais condições de ganhar. É um time muito forte, só que, claro, as condições são adversas, né? Muito. O craque altitude é difícil de marcar. Muito, É muito. difícil de marcar o Muito, craque muito. altitude. Então, galera, é isso aí. O Flamengo com um jogo muito difícil, mas não impossível dele vencer, né? Eu espero aí que o Flamengo possa vencer e, no mínimo, empatar aí com o Bolívia para não ficar tantos pontos atrás aí, 9 pontos, né? Se o Flamengo com 4, o Bolívia se ganhar com 9, vai ficar bem difícil para ele alcançar, apesar de ter alguns jogos aparentemente fáceis e dentro de casa, né? Mas você sabe, Libertadores não tem moleza para ninguém ali é bobo, né, galera? E galera, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, quero te convidar a se inscrever no canal, tá bom? Se inscreva aí no canal, nos ajude a bater a meta de 5.000 inscritos, tá certo? Deixe seu like no vídeo, comenta, curte, compartilhe e ative o sino da notificação para não perder nenhuma notícia do Mengão, galera. E toda sorte aí para o Flamengo amanhã.